Olá, vou falar sobre bodas, casamento, amor, relacionamentos, né? O que importa, como diz o poeta Vinícius de Moraes, né? Sobre o amor, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, cada um sabe das suas coisas, dos seus sentimentos. Eu também acredito que nada precisa ser para sempre, mas tem que ser intenso. E a gente tem que valorizar as relações e fazer com que amor é uma plantinha, né, que a gente rega e que ela vai crescendo e vai se mantendo. Então, que cada um busque a sua felicidade ao lado de seus companheiros, suas companheiras, né? E que dure o tempo que tiver que durar, mas que seja o mais maravilhoso possível, né? Então, eu vou. Meu nome é Katia Hoffmann, sou jornalista e escritora e toda semana eu trago assim um assunto para a gente conversar mais de pertinho, né? Então eu decidi falar sobre as bodas, né? Então, assim, ó, falando sobre uma coisa mais técnica, né? O que que é? Bodas é originária da palavra em latim vota, que significa promessa. Então, usada para definir como data de aniversário de casamento de um casal, né? Então, no início eram somente as bodas de ouro e de prata, né? Que eram mais conhecidas. Então, os 25 anos de casado, prata, e os 50 anos de ouro, né? E então, assim, cada aniversário de casamento é associado a um tipo de material específico, né? Como forma simbólica de determinar a força e a estabilidade do matrimônio. Então, a tradição dessas festas de boda surgiu na Alemanha, em que daí era costume, então, dar aos casais, quando faziam 25 anos de casado, uma coroa de prata e quando faziam 50 anos de casado, uma coroa de ouro. Então, ficou esse o significado. Mas depois foram surgindo significado para cada um dos anos de aniversário, de casamento, né? E depois eu coloco lá algumas datas para vocês. E por exemplo, o primeiro ano é bodas de papel, né? As pessoas estão se conhecendo ainda. Então é um papelzinho que rasga com facilidade, tem que ir, tem que ir amadurecendo esse sentimento para ver se dura um pouco mais, né? Então eu tenho uma frase aqui do Augusto Branco para falar sobre casamento, né? O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas que nasceram uma para a outra, mas a união de duas pessoas que se compreendem, que se aceitam e que apenas por amor desejam ser sempre melhores uma para a outra. Augusto Branco, né? Então, falando sobre bodas, era essa questão. Eu disse, depois eu vou colocar um pouquinho de cada uma das, das bodas, eu coloco lá uma partezinha para vocês, mas eu queria saber, e vocês? Como conheceram os companheiros e companheiras? Conta para mim. Por exemplo, vou começar com a história do meu avô e da minha avó. Os meus avós se conheceram na casa do meu bisavô. O meu bisavô que criou a minha avó materna, né? E o meu avô também materno, ele já é bem mais velho, era, né? E ele também foi criado nessa mesma casa. Então ele veio a Porto Alegre para estudar e retornou para casa. E lá estava a minha bisavó, uma mocinha, ah, e muito bonitinha. E ele, com seus olhos azuis também, foi galanteando essa mocinha. E eles se casaram com uma diferença de idade bem grande, mas assim, pelo que a minha mãe conta, o meu avô sempre galanteou muito a minha avó. Sempre tratou ela como uma princesa e colocava a mãe disse conta que ele comprava vestidos lindos para ela, então ele sempre galanteou muito a minha avó, né? E já meus pais são primos irmãos
se conheciam, claro, né? Cada um teve seus namoros antes e depois eles começavam a vir para a cidade, na casa das tias, né? E coisas assim para passear mesmo e coisa. E daí começaram a se envolver, depois de cada um ter tido algum relacionamento, e foram se conhecendo na casa dessas tias mesmo, né? E ficavam, e daí começaram a sair, e então se relacionaram. Esses primos irmãos que já se conheciam se tornaram meus pais, né? O seu José e a dona Elma, que tiveram um casamento duradouro, se separaram depois já de uma certa idade, de um bom tempo de relacionamento, se mantiveram sempre amigos. Meu pai, infelizmente, faleceu agora esse ano, aos 90 anos, teve uma vida plena e eu não posso me queixar disso. Minha mãe também está aí, bem feliz, é uma pessoa que me inspira muito, então a gente tem esses relacionamentos que vão e voltam, né? Eu conheci meu marido em uma viagem. Daí vocês vão dizer, por isso que gostam tanto de viajar. Pode ser. De repente a gente gosta tanto de viajar porque se conheceu em uma viagem. Começamos a namorar em Fortaleza. Né? Um dia eu conto os detalhes desse início de namoro. Mas foi em uma viagem, uma excursão daquelas de 23 dias de ônibus, assim. E nos aproximamos e começamos a namorar, um namoro que eu achei que era só de férias, né? E depois não, a gente realmente está junto e eu digo, relacionamento é para ser realmente cultivado e eu vejo que as relações hoje em dia estão muito superficiais e as pessoas se separam com muita facilidade, rompem. As redes sociais acho que são um pouco responsáveis por isso, né? Porque é tudo cheio de mimimi e essas questões, então muita crítica. Então vamos nos preservar um pouquinho e manter esse amor, esse sentimento, que eu repito, como disse Vinícius de Moraes, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então eu falei de bodas, né? Principalmente da prata e ouro, né? Que já é, olha, fazer 50 anos de casado já é bastante, né? Mas a gente sabe que tem muitas outras. E espero que vocês tenham gostado e me acompanhem sempre nessas discussões. E não esqueçam de contar como vocês conheceram seus companheiros e companheiras. Eu tô curiosa.